Graça e paz, meus irmãos. Quero registrar aqui a minha gratidão a Deus pela oportunidade de servi-lo nesta manhã na exposição da palavra e agradecer também ao conselho pela forma honrosa e fraterna que nos recebeu desde o primeiro dia em que estivemos reunidos. Estou acompanhado aqui nesta manhã da minha esposa Idileia e do meu filho Emanuel, que daqui a pouco vocês vão conhecê-los mais. Mas nesta manhã eu venho para falar a respeito do outro Consolador. Abra sua Bíblia no Evangelho narrado por João, no capítulo 16, dos versículos 5 a 15. João, capítulo 16, de 5 a 15. Assim diz a palavra do nosso Deus. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para junto do Pai, e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Oremos uma vez mais. Senhor Deus, nós nos reunimos nesta manhã para adorar o Teu nome, celebrar a Tua presença, e o que nós te pedimos agora, Deus, é que o Senhor, pelo Teu Espírito, leve cativo todo pensamento, a obediência da Tua palavra e a adoração do Teu nome. E que o nome de Jesus nesta manhã seja glorificado pela maneira como expomos a Tua palavra e também pela maneira como nós recebemos a Tua palavra em nossas mentes e coração. Em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém. Nunca me disseram que o luto parecia tanto com o medo. Essa frase é de C.S. Lewis, no seu livro Uma Anatomia de um Luto, quando ele tenta entender melhor a vida, aliás, a morte. O que nos é exigido nesta vida, na qual devemos esperar a dor e a tristeza de perder aqueles a quem amamos. Então, abre aspas, C.S. Lewis diz: nunca me disseram que o luto se parecia tanto com medo. Não estou com medo, mas a sensação é como estar com medo. Acho difícil entender o que alguém diz, ou talvez é difícil querer entender. É tão desinteressante. No entanto, quero que os outros estejam perto de mim. Fecha aspas. Irmãos, o luto é parecido mesmo com o medo. O estômago fica embrulhado, perde-se o apetite, dá aquele frio na barriga,
a mente fica inquieta, intranquila, o coração aflito, angustiado, a tristeza e o desânimo tomam conta de tudo, a garganta seca, parece que a gente tomou uma pancada na cabeça. O luto e o medo são assim. Parece que a gente tomou uma pancada na cabeça e a gente perde a percepção da realidade. A gente não consegue entender o que está acontecendo. E às vezes a gente não quer entender. Ficamos perplexos, não sabemos o que fazer. Diante da morte, alguns ficam desesperados, outros desnorteados. Entretanto, importa que nos lembremos nesta manhã de que o luto não só está relacionado com a morte de alguém que amamos, ou de um ente querido. O luto também está relacionado a perdas, frustrações, dissabores que enfrentamos na vida, adversidades mal compreendidas, como, por exemplo, a perda do emprego, ou o próprio desemprego por muito tempo, o divórcio que afeta a família e acaba prejudicando a vida emocional dos filhos, problemas seríssimos no casamento, na vida conjugal, que tem que ser arrastado durante muitos anos. O problema dos filhos nos deixa tristes, mas problemas com os filhos nos deixam mais tristes ainda. O término de um namoro, a não aprovação num concurso ou num vestibular, são processos de perdas e frustrações que se igualam, de certa maneira, ao sentimento do luto, que é aquela dor profunda, um pesar, uma tristeza, um desânimo. E a gente fica triste por muitas coisas. Os discípulos estavam muito tristes e com medo. E a pergunta é: o que os afligia tanto? Por que eles estavam tão tristes? Eu lhes explico nesta manhã. Jesus acabara de lhes informar mais uma vez da sua partida. Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Jesus estava falando da sua morte e de que ele haveria de voltar para o Pai que o enviou. E essa informação foi muito mal compreendida por parte dos discípulos, razão pela qual eles ficam muito tristes e com medo. Esse trecho é parte do discurso de despedida e Jesus começa lá, o capítulo 14, dizendo: não se turbe o vosso coração. Vocês que creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar lugar, eu voltarei. Essa é a promessa de Jesus para aqueles que estavam tristes e angustiados e não estavam compreendendo o porquê da sua despedida e da sua morte. Eles não compreenderam a realidade dos fatos, a verdade, porque eles estavam tão absortos em si mesmos e envolvidos com seus interesses pessoais e ambições egoístas, que eles não tiveram condições de entender o que Jesus estava falando. Jesus estava falando de morte, de renúncia, de cruz, e eles estavam discutindo entre si, em outra ocasião, sobre quem seria o maior no reino. Eles não entenderam que maior no reino é aquele que serve, e que Jesus, sendo o Senhor, se fez servo. Não veio para ser servido, mas para servir. Parafraseando C.S. Lewis, talvez eles estavam achando difícil demais entender o que Jesus estava dizendo, ou talvez não queriam entender.
Despedir-se de Jesus não era interessante para eles. Eles queriam que Jesus estivesse por perto. Porém, Jesus adverte-os sobre a necessidade de voltar para o Pai. Capítulo 16, versículo 7, Jesus disse: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Meus irmãos, Jesus deixa claro que antes do Espírito descer, Ele próprio precisava subir. Como disse o reverendo Hernandes no seu comentário, o Pentecostes somente pode acontecer depois da Sexta-feira Santa. Apenas a ida de Jesus para a cruz e para o trono do Pai torna possível que Ele envie o Espírito Santo, o Consolador, aos seus discípulos. E dessa maneira, a saída de Jesus, a partida de Jesus, a morte de Jesus, seria motivo de alegria para si mesmo, mas também de ajuda para os seus discípulos. Então Jesus, percebendo que seus discípulos estavam angustiados diante da sua morte iminente, Jesus disse: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Quem é esse outro Consolador? Em primeiro lugar, eu gostaria de afirmar que o outro Consolador é o Espírito Santo, que foi enviado pelo Pai em nome do Filho. Na verdade, é o Espírito que é enviado tanto pelo Pai como pelo Filho, que é conhecido nas Escrituras como o Espírito da verdade, Espírito de vida, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, Espírito eterno, Espírito de Deus. O outro Consolador é o Espírito Santo de Deus. É importante nós entendermos que a palavra traduzida para Consolador no texto é o substantivo grego parácletos, que vem do verbo grego parakaleo, que traz consigo pelo menos 4 significados. Parakaleo, chamado ao lado de. O Consolador é alguém que foi enviado para estar com, para estar ao lado de alguém. E ele está ao lado para exortar, para encorajar, para confortar e para consolar. Exortar, meus irmãos, significa motivar alguém para fazer algo. Exortar implica ensinar, admoestar, aconselhar com urgência. Encorajar é o mesmo que animar, incentivar, estimular. Confortar é fortalecer, fortificar, reanimar. Consolar é aliviar. É dar alento, coragem, ânimo. O consolo nutre, fortalece, revigora. O consolo do Espírito sustenta em meio às aflições. O outro Consolador, enviado pelo Pai em nome do Filho, o outro, a palavra-chave desse texto é o outro. Calvino, comentando João 14,16, ele entendeu que a palavra Consolador pode ser aplicada tanto para Cristo como para o Espírito. E com razão, porque outro quer dizer outro do mesmo tipo, igual. Outro porque o próprio apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 2, ele diz: filhinhos meus, não pequem. Se todavia alguém pecar, temos um advogado, Paráclitos, junto ao Pai,
Cristo Jesus, justo, é o nosso advogado, aquele que está ao nosso lado, para nos defender, para interceder por nós. Para Timothy Keller, o Espírito será para os discípulos aquilo que o próprio Senhor Jesus foi, e já tinha sido. Ele será outro tipo de Jesus, uma presença pessoal, para ajudar os discípulos, da mesma forma que Jesus havia ajudado. Afinal, meus irmãos, enquanto Jesus esteve com os seus discípulos, Ele os exortava, os encorajava, os confortava e os consolava. Em toda e qualquer situação, Jesus sempre esteve ao lado dos seus discípulos. E uma leitura cuidadosa no Evangelho de João nos mostra que o Consolador, prometido por Jesus, faz pelos discípulos muitas coisas que o próprio Jesus fez. E ao fazê-lo, ele serve como substituto de Jesus. O outro Consolador substituiu a Jesus, o Espírito Santo. Mas não apenas por pouco tempo, mas para sempre. Esse substituto deveria estar permanentemente com eles, mas também neles. Estar com eles sugere comunhão, partilha pessoal, relacionamento. Estar neles sugere morada no íntimo, presença do Espírito no homem interior que lhe dá nova vida, que os santifica, que os regenera. Porque aquele que não nascer da água e do Espírito, disse Jesus para Nicodemos, não pode ver o reino de Deus, tampouco pode entrar no reino de Deus. O fato é que Jesus permaneceu apenas 3 anos com os seus discípulos, mas o Espírito estaria para sempre com eles. O outro Consolador, o Espírito Santo. E eu gostaria de, a título de aplicação desse primeiro ponto, dizer para você nesta manhã, confie na obra intercessora do Espírito. Jesus enviou o Espírito Santo para estar conosco para sempre, quaisquer que sejam as circunstâncias, em tudo, e prometeu nunca nos deixar ou abandonar. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26 e 27, ele reconhece que nós não sabemos orar como convém, e que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, nós não sabemos orar. E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Confie na intercessão do Espírito, porque Ele sabe o que você não sabe. O Espírito sabe aquilo que você pensa saber, mas não sabe. Ele é onisciente. O Espírito Santo tem todo o conhecimento, conhece a vontade de Deus, tem a mente de Deus, e Ele intercede para realizar a vontade de Deus na sua vida. Nem sempre entendemos, compreendemos o que está acontecendo. Portanto, confiemos na intercessão do Espírito. Aos Romanos, depois de falar da justificação pela fé, no capítulo 5, Paulo fala que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, meus irmãos, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Não há confusão, não há incerteza, não há dúvidas.
Não há por que ficar angustiado, desesperado, porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Confie na obra do Espírito, porque o Espírito é santo, verdadeiro, é eterno. O Espírito é Deus. Davi, no Salmo 139, ele descreve a onisciência e a onipresença do Espírito Santo de Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desse escabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Confie na obra intercessora daquele que não apenas conhece o teu coração, os teus pensamentos, mas naquele que escreveu todos os seus dias, cada um deles. Confie no outro Consolador, é o Espírito da verdade. E a segunda verdade que eu destaco nesta manhã é que o outro Consolador não é apenas aquele que foi enviado pelo Pai e pelo Filho, mas é aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer aqui, meus irmãos, não se trata de convicção de pecado, aquela produzida pelo Espírito no coração que leva ao arrependimento e à fé. Não. Convencer aqui tem o sentido de persuadir, aceitar, levar a crer. A palavra no original também pode ser traduzida como recriminar, acusar. Convencer aqui, dos versículos 8 a 11, é expor como culpado. Porém, o propósito dessa acusação não é condenar,
mas sim trazer salvação. Jesus disse: quando Ele vier, convencerá o mundo. Nós precisamos entender aqui o que Jesus quer dizer com o mundo, pois esse termo nas Escrituras tem muitos significados. Pode significar, por exemplo, o mundo como criação de Deus. O mundo que foi criado pelo próprio Jesus, por intermédio do Verbo. Quando João, no prólogo da sua narrativa do Evangelho, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O Verbo encarnado, o Deus Filho, no ato da criação, fala do cosmos, o mundo físico criado por Deus. Mas também, o mundo aqui pode ser entendido como a humanidade, o ser humano, como objeto da graça redentora. Porque o mundo, entendido a partir do contexto redentor de João, não tem limitações nacionais, étnicas, raciais ou geográficas. O mundo, a humanidade. O terceiro significado de mundo aqui tem a ver com essa sociedade separada de Deus e contrária a Ele. Esse sistema mundano de vida, que inclui pessoas, planos, organizações, ideologias, filosofias que pertencem a uma cultura idólatra, sem Deus, secularizada. Contudo, meus irmãos, para Michael Horton, comentando esse texto, Jesus, sem dúvida, identifica o mundo aqui com a Israel infiel, a igreja apóstata. Os discípulos de Jesus serão excomungados, expulsos das sinagogas, os versículos 1 a 4, sendo até mortos. A igreja que apostatou da fé vai perseguir a verdadeira igreja e vai considerar essa perseguição como um ato de culto a Deus. Atribuirão à perseguição adoração a Deus. William Hendrickson destaca que os seguidores do Nazareno seriam excomungados, afastados, expulsos da vida social e religiosa de Israel. Seriam destituídos de todas as suas esperanças e prerrogativas dos judeus. Seriam vistos também por seus antigos amigos como piores do que os pagãos. Ficariam sem seu emprego, seriam exilados da própria família e perderiam o privilégio de um sepultamento honroso. O Espírito Santo vem para convencer o mundo, para expor o seu pecado. Jesus disse: porque eles não creem em mim, o pecado da incredulidade. A despeito de toda a verdade que tenham ouvido e de todos os milagres e obras de Deus através de Jesus, eles o rejeitam, não o aceitam como o Salvador, aquele enviado de Deus para a sua salvação. Por quê? Incredulidade, porque eles não creem em mim. O único pecado em que as pessoas se perdem definitivamente, de maneira absoluta, a incredulidade, a rejeição extrema até o fim daquele que trouxe o amor salvador de Deus até nós, que é entendido também como a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a rejeição eterna do Salvador. E o fato de Jesus ser rejeitado, condenado e executado expressa a recusa do mundo. Agora é exposta como pecado, porque eles não creram. O outro Consolador, o Espírito, convence o mundo do pecado e da
da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Sabemos que a justiça de Deus foi plenamente manifestada ao mundo na cruz, no sacrifício de Jesus. E Jesus, ao se tornar o nosso substituto, morrer em nosso lugar, Ele cumpriu de maneira completa, cabal, todas as demandas da lei. Satisfez na cruz a justiça divina, aplacando a ira de Deus contra o pecado. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, pela fé em Jesus, pela fé naquilo que Ele fez por nós, morrendo em nosso lugar. Mas o mundo não o conhece, o mundo não o recebe, o mundo rejeita. E ainda, o Espírito Santo convence o mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. A morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo são o julgamento legal e a derrota definitiva do diabo, o príncipe deste mundo. Jesus triunfou sobre ele na cruz, esmagou a cabeça da serpente. Resumindo, irmãos, nós temos o pecado do mundo, a justiça de Cristo e o julgamento de Satanás, tudo provado pelo Espírito Santo, sobre a base da rejeição de Cristo. E tudo isso vai se manifestar, vai ser comprovado no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado na vida da igreja. Em Atos 2, 22 a 24, Pedro, o apóstolo, revela cada aspecto da obra que Jesus aqui atribui ao Espírito Santo, como testemunha ao mundo. Pedro diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vocês, como vocês mesmos sabem, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-os por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Pedro, no Pentecostes, cheio do Espírito Santo, apresentou essas provas e cerca de 3.000 pessoas foram convencidas dos seus pecados, convertidas a Cristo e salvas. Mais à frente, nos versículos 37 e 41, Pedro está pregando, cheio do Espírito. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, e para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos deste mundo perverso. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo, naquele dia, de quase 3.000 pessoas. O outro Consolador, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Nesse segundo ponto, eu gostaria de trazer para a nossa vida algumas aplicações importantes no que diz respeito àquilo que Pedro termina o seu discurso no Pentecostes dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Como cristão, você não deve amar ao mundo. O próprio João, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículos 15 e 17, ele diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como cristão, você não deve amar ao mundo e também não deve ter um estilo de vida mundano. Aos Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo, depois de ter escrito os 11 primeiros capítulos exaltando a graça salvadora em Cristo Jesus, a justificação pela fé, ele começa o capítulo 12 dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, meus irmãos, como cristãos, nós não devemos viver como o mundo vive. Os nossos hábitos, comportamentos, relacionamentos, prioridades, agenda, não deve ser definida pelo mundo. Nós queremos experimentar a vontade de Deus. Você também não deve ter amizade com o mundo. O apóstolo Tiago vai dizer: adúlteros, infiéis, acaso não sabeis que a amizade do mundo constitui-se inimigo de Deus? E por que ele diz isso? Porque aqueles que receberam a sua epístola estavam cobiçando, invejando. Eles tinham mais prazeres no mundo do que em Deus. Você foi escolhido por Deus, resgatado do poder e da influência desse mundo. Você deve andar no Espírito. Gálatas 5:16, digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Talvez você esteja perguntando-se: mas como eu vou resistir às tentações mundanas? Andai no Espírito, vivei no Espírito, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês façam o que querem. E testemunhem no Espírito. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Testemunhe no Espírito a palavra de Deus. Pedro, no Pentecostes, meus irmãos, ele prega um sermão cristocêntrico. Uma igreja cheia do Espírito. É uma igreja centrada na palavra. Cristo, Jesus, é a palavra encarnada. A verdade é o Evangelho. E Pedro, no seu sermão, no dia de Pentecostes, ele diz: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, e esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O outro Consolador é o Espírito, que foi enviado tanto pelo Pai como pelo Filho. É o Espírito que convencerá o mundo, mas também é o Espírito da verdade, que nos guia a
toda a verdade. Atente você aí para o texto. Jesus disse, tenho ainda, versículo 12, tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. A palavra guiar é usada na literatura hermética para designar a condução de almas ao conhecimento. Em toda a verdade, essa expressão sugere exploração da verdade que já começou a ser revelada. E a expressão toda a verdade significa toda a verdade que você precisa saber sobre Jesus. Toda a verdade da palavra de Deus. A verdade é o Evangelho, a verdade é a palavra. A propósito, a nossa única regra de fé e prática, e a verdade é Jesus, a palavra encarnada. O Espírito da verdade nos guia a toda a verdade. E foi o próprio Jesus que há pouco tempo havia dito, eu sou a verdade. Aqui, o Espírito Santo exerce o ministério do ensino. O Pai compartilhou tudo com Jesus. E foi isso que o Espírito recebeu e revelou aos apóstolos. De tal maneira que nenhum dos discípulos de Jesus precisa se preocupar, imaginando que a obra do Espírito da verdade, a obra mediadora do Espírito, de alguma forma venha criar uma distância entre a verdade de Deus e nós. Porque o Espírito da verdade anuncia a verdade. E tudo que o Espírito Santo anuncia, revela, está coerentemente alinhado com a palavra, as Sagradas Escrituras, e com a pessoa e a obra de Cristo. Meus irmãos, o Espírito Santo não mente, nem está associado a qualquer falsidade, e ainda, nunca nos orienta a fazer qualquer coisa fora da palavra, contrária à Bíblia. E mais, o Espírito Santo não traz novas revelações da palavra, que é a verdade. Permitam-me contar uma experiência missionária recente, quando em janeiro deste ano, no início do ano, nós passamos alguns dias no Uruguai, numa viagem missionária de curto prazo, promovida pela APMT. E a expressão que nós mais ouvíamos... Deixa eu só tomar mais um pouquinho de água aqui, porque, abre um parênteses, a gente fica daquele frio na barriga, aquele nervosismo. Então vamos... Uma pausa. Nós fomos para o Uruguai para um tempo missionário, umas férias missionárias, eu, a Leia e o Emanuel, e mais com uma equipe de líderes brasileiros. E a expressão, ou as expressões que nós mais ouvíamos da boca dos uruguaios, daqueles que não pertenciam à igreja, dos de fora, um povo muito acolhedor, simpático. E as expressões são as seguintes: que lo pase bien, que lo pase lindo, que tenga suerte. O pessoal gostou muito dessas expressões. Mas essas expressões são, para nós, sintomáticas, porque apresentam para nós um quadro doentio de uma sociedade cuja cultura está secularizada. Não se ouvia que Deus te bendiga. Não, jamais. Dos de fora, jamais ouvimos. 37% dos uruguaios dizem que não têm nenhuma religião, são irreligiosos, são ateus ou agnósticos.
é o povo menos evangelizado do continente. 7,29% são chamados cristãos. E dentre esses que se autoconsideram evangélicos, cristãos, a grande maioria é de pentecostais e neopentecostais. E uma parte significativa desse grupo, infelizmente, se rendeu ao liberalismo teológico. A sociedade é progressista, na qual predomina a cultura, como eu já falei, do ateísmo, do ceticismo. O catolicismo é nominal, em sua grande maioria. Há um relativismo moral. É o país que legalizou o aborto, a união homoafetiva, o uso e a comercialização da maconha. Um país que tem alto índice de suicídio. Por quê? Tudo isso porque relativizaram a verdade. Não aceitam a verdade e não querem receber vida daquele que é a verdade. O Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade de Deus, e a verdade de Deus é Jesus, o Evangelho. Orem pelo Uruguai, mas orem também pela cidade de São Paulo, pela Zona Norte, pelo entorno aqui da igreja. Quantas pessoas estão precisando ouvir esse Evangelho, o Evangelho da verdade. Um teólogo reformado que eu admiro muito, e confesso que durante toda a pandemia eu o ouvi, foi Sohail Michelin, pastor da República Dominicana, e ele entende que o Espírito Santo usa a palavra pregada para abrir os olhos do nosso entendimento, de maneira que podemos ver a glória de Deus em Cristo e sermos transformados pela verdade. Então nós precisamos pregar a palavra, a tempo e a fora de tempo, quer sejamos oportuno, quer não. Paulo insiste, ele diz, insta, quer seja oportuno ou não, prega a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E uma igreja cheia do Espírito Santo, crentes cheios do Espírito, pregam o Evangelho de Deus, a saber, Jesus Cristo. Quarta e última verdade sobre o outro Consolador, é o Espírito da verdade que glorifica a Cristo. A obra do Espírito Santo consiste, portanto, em direcionar as pessoas a Jesus. O Espírito é o mediador e deseja direcionar o nosso olhar para Jesus. Ser cheio do Espírito é ser cheio de Jesus, é ser cheio da palavra. E a obra do Espírito sempre nos conduzirá a um amor maior por Cristo. Jesus disse, versículo 14, Ele me glorificará. E como Ele o glorificará? Ele vai transmitir tudo aquilo que recebeu de Jesus. Anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. O propósito do Espírito é glorificar a Jesus e fazê-lo conhecido. O Espírito Santo não vem para glorificar a si mesmo. Se você quer saber como é uma pessoa cheia do Espírito, é uma pessoa cheia da palavra, é uma pessoa cheia de Jesus, e não é uma pessoa cheia de si mesma. Não há espaço para autopromoção, autoglorificação, autorrealização. Ser cheio do Espírito é ser cheio de Jesus, e Jesus nos ensina a renúncia, a cruz. Eu estou unificando os dois últimos pontos, o 3 e o 4, para trazer algumas aplicações para nós, porque como cristão, você precisa confiar que o Espírito
como mestre da verdade, ele ensina a verdade de Deus para a sua vida. Não há confusão, não há engano, não há necessidade de se atualizar as Escrituras de acordo com a conveniência dos clientes religiosos. Não. O Espírito da verdade nos ensinará a verdade. E um detalhe importante: ele vai ensinar você, por meio da palavra, tudo aquilo que você precisa saber, no momento que você precisa saber, e de acordo com o seu preparo, se você estiver pronto para receber o ensino. Jesus disse nos versos 12 e 13: tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade, e não falará por si mesmo. Pregue a verdade de Deus, pregue no poder do Espírito, confiando que o Espírito Santo é aquele que vai dar entendimento da palavra, é quem vai aplicar a palavra no coração e na mente das pessoas. Levante-se de joelhos para proclamar aquele que é a verdade, no poder do Espírito da verdade, e ele vai esclarecer as mentes, ele vai trazer luz da glória de Cristo. O mundo precisa saber quem é Jesus e o que ele fez, e ele o saberá através da igreja, através da sua vida, através do seu testemunho como cristão. Estar cheio do Espírito é o mesmo que ser controlado pela palavra. Viva de tal maneira que o seu falar e o seu fazer, também o seu pensar, sejam controlados pela palavra e pelo Espírito das Escrituras. Que os seus planos, preparações do coração, que as suas decisões, que tudo aquilo que você pensa para você, para a sua família, aquilo que você tem pensado para a vida da igreja, seja controlado pelo Espírito e pela palavra do nosso Deus. Eu gostaria de terminar nesta manhã orando por você, orando por nós, orando pela igreja. Mas eu quero perguntar para você nesta manhã, se você está enfrentando algum tipo de luto, seja de fato a perda de um ente querido, uma pessoa amada, ou perdas que você tem enfrentado na vida e você não tem sabido lidar. É melhor nem querer entender. A despedida está sendo difícil. Algo traz sofrimento para o seu coração, tem te deixado inquieto esses dias, preocupado demais. Como está a sua família? Como está o seu casamento? Como estão seus filhos? Seu ambiente de trabalho? Como é que você está lidando? O que tem te afetado nesses dias? Mas eu também quero orar por você que deseja ser trabalhado pelo Espírito. Você ouviu Deus nesta manhã falando por meio das Escrituras, o Espírito. E existem áreas na sua vida que você precisa se colocar diante de Deus para receber um lavar renovador e regenerador do Espírito. Não que você precisa passar outra vez pela regeneração. Mas se você ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer entregá-la e passar por essa obra do Espírito da regeneração, é para você. Mas esse renovo, o Espírito Santo foi chamado pelo Pai para estar ao nosso lado, para estar em nós. Vamos orar? Vamos nos colocar em pé, vamos ter esse tempo de oração. Senhor, nós queremos que a Tua palavra nos transforme
à semelhança do caráter de Jesus. Os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, queremos que sejam moldados pelo Teu Espírito. Conforta-nos, ó Deus, fortalece-nos na luta contra o pecado, na luta contra a carne, de tal maneira que possamos resistir ao pecado no poder do Teu Espírito, na força da Tua Palavra. Pai, abençoa o Teu povo, dá esclarecimento da Tua vontade, tudo que ouvimos nesta manhã nos leva à Tua vontade, e ao que nós queremos para nós, para as nossas famílias e para a vida desta igreja, a vontade soberana do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua presença no decorrer deste dia e prepara-nos para melhor servirmos a Ti, em nome e por amor a Jesus, o nosso Senhor. Amém. Permaneçam em pé, nós vamos ter um hino, o presbítero vai chamar.